jogar farinha para ver os peixes brincar um com outros. Desviar. Olhar os passarinhos, como é que passarinho andar com os passarinhos voavam, não batia no outro. Não sabia o que era. Eu nunca sabia o que dizer. Capoeira é um mato. Sabia que era esse mesmo. Eu brincava de noite com os meninos, mortal, tudo fazia. O faz de capoeira aqui, fazia tudo lá quando ia no interior da roça, mas você sabia o que estava fazendo. Depois que eu vim para a Bahia e conhecia a capoeira, eu sabia o que era os movimentos. É tudo capoeira. In the formation of Brazil, one of the most important aspects happened to be African spirituality, African religious traditions that came with Africans. And you know, there's this kind of deficit model where people talk about, oh, the poor Africans, they came enslaved, they didn't have couldn't bring their material goods, but they brought the most important thing they could bring. They brought their religious traditions, their philosophical traditions, their culture, because that was contained in their minds. A ancestralidade da capoeira, ela começa na África com luta já pela liberdade do povo negro na África contra o colonizador. Pessoas que jogavam capoeira. E quem jogava capoeira, de certo modo, também sabia uma forma de se autodefender. E a capoeira sempre foi um pouco luta também. Joga capoeira, não basta só disposição. É jogo, alegria, garoto. Cuidado com o corpo pra não vacilar. The origin of capoeira is Congo. And it went to Brazil, as I said before, with the contact with other martial art, other way of entertainment. The development of capoeira became more fascinated in a new world than it was in Congo. The most important religious traditions in Brazil are the Central African ones, and then there's a later West African overlay of Yoruba traditions and Fawn traditions. But I think the earliest forms that were very important were Bantu. For example, the fact that capoeira is an athletic competition, but it's also a spiritual activity. It's a ritual. Na África, normalmente a capoeira, o ningolo era praticado com. Aqui no Brasil, viu-se a necessidade de praticar o ningolo contra. Após a abolição da escravatura, a capoeira pareceu que ela ficou, não é? Mais livre, mas não ficou. A capoeira continuou e continua sendo perseguida. As formas é que mudaram de perseguição. As formas de perseguição mudaram, mas elas continuam. Em decorrência da abolição, o negro não herdou casa, não herdou terra. O negro trabalhava ainda para se sustentar e não ganhava dinheiro. Ele colocava a força física dele para receber em comida. Primeiro Código Penal da República, 1889, mais ou menos, ele proibia a capoeira. Proibia a capoeira como proibia o candomblé. Mas dizem que os capoeiristas se associaram aos candomblés para poder se defender. Tá? Então o capoeirista dava uma certa proteção aos terreiros de candomblé.
pastinha me dizia, em Cobrinha Verde, que um chefe de polícia na Bahia, um chefe de polícia, mas expedito, não gostava nem de candomblé nem de capoeira. Lá não tinha candomblé, ele acabava. Não tinha capoeira, pegasse um capoeirista, mas o esquadrão chegava, levava, morrer no carro do cavalo assim, lá, assim, pra cadeia, pra ser preso lá. Então eles não queriam que fossem feitos à rua. E se pegasse praticando era crime, era levado, era preso, entendeu? Tinha uma pena de reclusão de 3 anos, 4 anos, se fosse reincidente 5, 7. Era muito ruim, esse período era muito ruim, porque não se tinha liberdade do culto, não se tinha liberdade de se expressar e tinha sido assinada uma lei de liberdade que na realidade não existia, entre aspas. Antigamente, você jogava, os mestres treinavam no fundo do quintal. Cobrinha Verde me treinava no fundo, me dava treino, aula, assim, no fundo do quintal dele. Na casa dele, lá no fundo do quintal. Inimigo. Ele com os outros alunos também. Tinha um fifó de noite. Fifó, assim, de gás, que era o exemplo, botava assim lá, treinava ali. E fazia assim. Capoeira na feira, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que assistir até danado, quem quer comprar. Vai lá, vai lá. Vai jogar capoeira, pode encerrar. Vai lá, vai lá. Vai no topo maneiro com alegria. Vai lá. Quando diz assim, o capoeira é mandingueiro, quer dizer, é um capoeira que ele tem a manha, ele sabe como se safar, se sair de uma situação de perigo. Mandinga has been described by Pastinha as the special magic of slaves longing to be free. But I think it's much more than that. I think it goes back to deeper African religious traditions. It goes back to a spiritual person who is in control of other realms. But what it really translates into on a practical level is someone who's extremely skilled, someone who's extremely resourceful. But the skill is more than physical skill. There's a spiritual basis to the skill. A mandinga é reza, negócio de reza. Meu pai sabia essas rezas também de desaparecer, se esconder. Mas uma vez ele quis me ensinar, mas minha mãe não deixou. Em Santo Amaro, principalmente as gerações mais antigas, todo mundo cresceu e viveu ouvindo as histórias de Besouro. Besouro faz as façanhas de Besouro. E hoje nós trabalhamos muito em cima de quem foram nossos antepassados. Besouro de Mangangá. Muitas lendas, muitas coisas contam a respeito desse grande capoeirista. Besouro, eu não conheci ele, mas ele era primo de meu pai. Ele era primo de meu pai. E ele morreu lá na fazenda em Santa Amaro. Era um bom capoeirista, humilde, valente, dominador da arte. Eu que o homem que dominava a arte da capoeira. Mandingueiro. Também tinha por objetivo, em cada ponto da cidade ele escondia um pedaço de pau. Porque ele se confrontava muito. Dormia no banco da praça e botava o dinheiro em cima da caixa dos peitos. E ninguém tinha coragem de ir lá pegar. Você vai apanhar, não mexe, não mexe, você não dá. Não mexe, você não dá. Não mexe, você não dá.
quando ele enfrentava a polícia, ele desarmava a polícia. Então ele tomava a arma da mão da polícia, entendeu? Então ele, a partir do momento que toma a arma da polícia, esse policial não vai poder mais matar outro negro. Ele não vai poder mais espancar outro negro, porque já que ele não batia em besouro, que besouro tinha um dom, né? Ele sabia usar muito bem a capoeira naquele exato momento, ele tinha o corpo fechado, ele era protegido também não só pelo corpo fechado, mas também porque ele tinha uma missão, e essa missão era proteger o mais fraco. Ele sabia usar a capoeira nesse contexto muito bem. Ele não era fortão, não, era franzino e de cor escura e ágil, que ele tinha era agilidade, né? Eu ouço, né, sobre Besouro, por exemplo, que ele era capaz de, por isso inclusive que era chamado de besouro, que ele era capaz de repente desaparecer, né? Se transformar num besouro e sair voando. Para mim é muito difícil acreditar. Eu acho que o homem, ele é capaz de fazer algumas coisas excepcionais, mas o homem tem o seu limite. O homem tem limite. Fora isso, o Besouro também foi um capoeirista, naquele tempo em Santa Amaro, que defendia muito a comunidade negra, porque a gente estava passando por um processo e a escravidão estava se acabando no Brasil. Então o negro naquele tempo ele não tinha direito a trabalho, então ele não ia passar fome. Então muitos negros eram massacrados pela polícia na cidade. Besouro é uma figura que é história, é verdade, ele existiu, você tem documentação sobre a existência dele, né? E ao mesmo tempo é uma figura lendária, tá entendendo? Ele funciona também como uma figura lendária. Porque na realidade não se tem muita coisa registrada sobre essas figuras. Tem o que as pessoas que Besouro foi primo de fulano e fulano falou para mim, e aí é a coisa da oral, né? A coisa passada de pessoa para pessoa. Aquela apresentação foi a gota que faltava pra Besouro se irritar, sair e vir pra calçada, arretar-se de uma vez e dizer: eu lhe encaro, venha cá pra conhecer Besouro de Santa Amaro. Aquela apresentação foi a gota que faltava pra Besouro se irritar, sair e vir pra calçada, arretar-se de uma vez e dizer: eu lhe encaro, venha cá pra conhecer Besouro de Santa Amaro. Venha cá pra conhecer Besouro de Santa Amaro, e venha cá pra conhecer Besouro de Santa Amaro. 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 Cobrinha falou muito de Besouro no sentido de que, como ele diz assim, ele era um grande mandingueiro. Ele tinha a arte, né? O jeito, a capacidade de sempre se safar, de sempre vencer, ele encontrava sempre um jeito. Besouro tomou o nome de Besouro porque prenderam ele. Fugiu da cadeia. Aí saiu virou um besouro, saiu da cadeia. Ele teve o nome de Besouro. Mas que Besouro, Cobrinha veio me disse que o Besouro era um corpo muito fechado. E ninguém podia vencer ele. Um corpo fechado é ter o corpo preparado, é como que você, como dizer, ter o corpo marcado, untado. É alguma coisa que age no seu corpo, né, de forma a lhe dar uma proteção espiritual. Ele fechava o corpo da seguinte forma, com um pedaço de uma madeira que chama Santo Leno, e tem a fava da Índia. A fava da Índia. O corpo dele era fechado, acontece, para que ele pudesse se esquivar de bala, se livrar de bala e se livrar do seu inimigo. É que tem o livro São Supriano. O livro Supriano, e do curso africano dá tudo de bom aí, uns patuás que eles têm que botam no corpo. Tem uma fava da Índia que abre o corpo, não tem mais esse negócio. Botava no corpo a fava aqui da Índia, batia a ferro e não entrava no corpo dele.
É o que tinha afinado besouro, que tinha besouro. Foi isso que o besouro tinha. Tava aí no corpo. Bala batia e caía no chão. Bala não estava nele, batia e caía no chão. Ele também tem, obviamente tinha isso também. Que faca não entrava nele, nada entrava nele. Depois que ele perdeu a força, a faca não se viu mais nada. E mais nada, pronto aí. Eu acho que mandinga corpo fechado não é nada diferente da capoeira. A mandinga, o corpo fechado, é a capoeira em si. A capoeira é isso. Porque a capoeira, ela é como você vê o gato não sabe capoeira, mas o gato, ele tem o corpo fechado. Ele sente as energias negativas se aproximando dele. Por quê? Porque ele, o gato, tem essa relação de intimidade com o cosmos, com a natureza, né? In Congo philosophy you will find a lot about body protection. The Congolese knew and still know a lot about herbs, about plants. Plants can be used to shield one's body. You prepare medicine that one knows that this can help to protect them. Even during the war, when they are fighting, they have to put on a shield with medicine that cannot be penetrated by the bullet or arms, weapons of the enemies. And that was very well known in Africa. Even today, people still use those techniques. Que a gente chama hoje de cultura negra, na verdade, ela, nesse período, ela existe e é forte dentro da cidade, né? A maioria, não só porque a maioria da população era negra, né? Mas há um certo conflito dessa cultura com as elites baianas, tá entendendo? Até porque as elites querem se livrar dessa cultura, né? Ela quer construir para a Bahia um modelo meio europeu, tá entendendo? Então há um processo de perseguição a todas essas, né, de se livrar dessa herança que eles achavam que era uma herança africana. O besouro nasceu ainda dentro do regime escravista, né? E ele viu muita miséria, muita coisa acontecer de ruim pro negro. Agora está tendo assalto, né? No tempo de besouro não podia ter, porque se ele passasse, ele defendia todo mundo, porque todo mundo tinha medo do rabo de arraia que ele dava. Aí no mercado mesmo, quando juntava a polícia, juntava a gente, ele dava uma rebanada assim, levava todo mundo, caía e o nego acabava saindo. Não é? Ele não era violento. Ele era defensivo. Ele trabalhava, né? Que ele trabalhava em cana-de-açúcar, essas coisas aí, assim. Ele trabalhava e queria receber. As pessoas, ele trabalhava e muitas pessoas não pagavam. Aí ele se revoltava contra as pessoas e aí queria o dinheiro dele mesmo. Com a polícia mesmo, ele não gostava, detestava a polícia, do início ao fim. Ele brigava, mas com a polícia. Brigava, mas na hora H ele desaparecia. As pessoas tinham medo dele. Quer dizer, ele viveu de forma diferenciada na comunidade. Por exemplo, ele era uma espécie de justiceiro. Se uma pessoa deixava de receber um dinheiro em algum lugar, ele se colocava no lugar daquela pessoa e ia receber. Se via uma pessoa presa, ele achava que era injustiça, ele tomava da mão da polícia. Se a polícia o enfrentava, ele tomava a arma do policial, depois ia devolver no quartel. Tem um caso, inclusive, que um soldado atirou nele, no Largo da Cruz, lá em Santo Amaro, e depois ele caiu. Aí o soldado pensou que tinha morto ele, que tinha matado ele, no caso. Foi lá, quando se aproximou, ele revidou, saltou, tomou a arma do soldado e fez o soldado beber uma quantidade muito grande de cachaça.
O soldado ficou bêbado, voltou pro quartel e o comandante deu ordem para matar a besoura, onde encontrasse. When discussing Besouro Preto, Besouro Manganga, it's important to distinguish between the historical figure and the mythic figure. And the historical figure, you know, we know comes from a certain part of Bahia, from Santo Amaro, and from that he did have a life, he had family, he had relatives, you know, who still exist, who still live, people who he taught still exist. But the spiritual aspect is really important too. The mythic Besouro is very important because it also gives us an idea of what people consider important spiritually in capoeira. Besouro preto pela cor. Não é? Chama até besouro cordão de ouro, que faz confusão com outro besouro. Dizem que outro besouro que tem fora. Esse eu nem discuto. E o mangangá mangangá vem de mandinga. Vem de coisas que... Ele tinha mandingas, ele tinha sua maneira de se esconder. Entendeu? Aquilo era uma mandinga, mangangá. Nganga is the master, the specialist in a specific domain. But if he is a healer, he is a Nganga Mbuki or Nganga Nkisi. Then he makes Manganga the medicine. So Manganga is a medicine. A história fala que quando ele falava que era feriado em Santa Amaro, todas as lojas se fechavam. Então a história fala também que ele foi um capoeirista que a polícia nunca conseguia pegá-lo, né? Porque ele sempre tinha as suas esquivas. O pessoal não gostava de besouro, temia ele. Quando dizia vinha besouro, os pessoal fechavam a porta. Temiam ele, não gostavam dele, temiam. Tanto que quando o pessoal furou ele ficou lá sofrendo, ninguém pegou para dar ajuda não. E lá em Santa Amaro tinha um morro, e em cima do morro tinha um cruzeiro. Aí brigaram por lá, e depois ele aí subiu no morro, chegou no pé do cruzeiro, sentou assim no pé do cruzeiro com a cabeça assim dentro das pernas. Aí a polícia veio, fez fogo, quando terminaram de atirar, de fazer fogo, foram embora, ele aí levantou e desceu o morro, foi para casa. Dizem que quem tem o corpo fechado não pode passar embaixo de arame e não pode também dormir, enfrentar uma briga após ter dormido com a mulher. Entendeu? Não pode. E no dia que Besouro foi morto, dizem que ele fez tudo isso. Passou embaixo de arame farpado, de cerca, e saiu da casa da mulher. Então ele ficou enfraquecido, né? Deu uma surra no filho do prefeito de Salvador.
em Santa Marta. Ele falou. Deu um assunto no prefeito. O prefeito mandou abrir 3 covas né, cova presença. Abria a cova e orava em cima da cova ali, 3 covas. Aí pagou uma mulher para dormir com ele. Ela armou uma coisa para isso. Ele é uma da rapariga que ele tinha e que ela conseguiu. Ele deitou para dormir e tal. Foi ter a noite de amor com ela e ela tirou o patuá dele. Preparou muitos homens para brincar com ele. Ele dormiu com a mulher, no outro dia passou, levantou, passou de baseco de arame, o arame cortou ele. Disse, ele está perdido hoje. Ele está perdido. Ele está de corpo aberto. Ele foi furado com a faca de ticum. Ticum é uma árvore que nós conhecemos aqui como mané velho. E ela dá uma espécie de tala, de madeira com a consistência de ferro. Ele foi com a faca de mané velho, né? Uma fruta conhecida aqui no Recôncavo, mané velho, que aí aqui, ó, é feito dela aqui, ó. Né? E aqui não existe poderes, né? Não existe poderes assim, esses poderes, né? Mandinga, aqui não existe. Fazer uma faca desse tipo aqui e como ele morreu com um pedaço disso aqui, é fatal. Não existe mandinga para faca de ticum. O ticum, ele nesse exato momento, na época de Besouro, ele atuava como uma coisa muito poderosa, muito forte e que ajudava a quebrar corpo fechado. Porque tudo existe os dois lados, né? Existe o mal e o bem, né? Existe a força e não força, né? Então, nesse exato momento, a faca de ticum atua como uma forma de quebrar a mandinga de besoura. Depois levaram ele para Santa Amaro numa canoa. Ele chegou em Maracangalha, na Maracangalha, deixou na Cangalha, no hospital. Chegou lá, aí estava bom. Mas depois perguntou ao doutor, se ele ficar bom, ele vai ser o mesmo besouro? Ele disse, não. A metade do besouro. Não pode matar ele que não quer viver mais. Quando eu morrer, não quero grito e nem estresse. Quero um birimbau tocando na porta do cemitério. Uma fita amarela gravada com o nome dela. Ainda depois de novo, é meu besouro cordão de ouro, como é que eu chamo? É besouro.
através da luta dele, das manifestações contrárias ao que ele via, ele foi mostrando para o pessoal que você tinha que seguir uma determinada postura, impor um determinado objetivo. Aí ele foi se mantendo assim, foi mudando a mentalidade do povo da época. As pessoas tinham medo também dele, né? Ele ficou uma espécie assim, um indivíduo temido e ao mesmo tempo um indivíduo herói, porque ele fazia muita coisa que as pessoas gostariam de fazer e não tinha coragem, enfrentar os poderosos. A verdadeira história eu não conheço. Hoje nós temos muitas pessoas vivas, ou pessoas que foram muito faladas ou que são faladas hoje e que não significam nada para a história da capoeira. Hoje ele é um herói aqui. Fala em capoeira, fala em besouro. Hoje pode aparecer o maior capoeirista que fosse, mas se besouro tivesse aqui, ele não seria nada perante a besouro. E eu creio que isso. Once you reach that level of the peace of people who are trained like in Lemba, the simbi of capoeira, the holder of the energy of capoeira really was in you, really play the capoeira as you should. Quando eu morrer, falo besouro. Não quero choro nem vela na porta do cemitério. Quando eu entro, você sai. Quando eu saio, você entra. Nunca vi mulher casada que não fosse ciumenta. E o meu nome é besouro. E como é meu nome? É besouro. E o meu nome é besouro. E como é meu nome? É besouro. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça, culote, paletó, almofadinha. Adeus Bahia, zum zum zum, cordão de ouro. Eu vou partir, que mataram meu besouro.
É.